Bom dia, amigos e amigas, bom dia, povo e pova, gente de todos os lugares do nosso querido Brasil varonil. Lembrando que no domingo fizemos aí uma live direto lá do sítio, sítio Pouso do Beija-Flor, lá em Magé. E o pessoal reclamou da qualidade do som, da qualidade da imagem. Fazer o quê? A gente estava fazendo uma gravação, uma transmissão ao vivo com a internet do celular, numa região que não pega quase nenhum operador. Ainda consegui que a operadora que eu tenho no aparelho ainda funcionasse. Bom, vamos nós então para o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 1 ao 13, estamos lendo o capítulo 6, lemos semana passada. Semana passada, dia nenhum, eu fiz nenhum tipo de postagem, eu segurei um pouquinho, fiz um pouco de silêncio, o silêncio sagrado, contemplação, meditação, né, porque final de janeiro, início de fevereiro, ficamos um pouco isolados e bem distantes, como diz a canção lá da década de 80, a gente cantava aí do Ricardo Sá, isolado e bem distante. E nós ficamos meditando sobre a nossa situação de vida e ficamos olhando bem como nós estamos passando. Lembrando que no dia 4 de fevereiro fez um ano da minha dispensa do trabalho. Para quem não está na minha pele, para quem não está vivendo o que eu estou vivendo, o que eu vivo, é muito fácil condenar, julgar, dizer isso, dizer aquilo. Quem não viu o que eu vi, quem não viveu o que eu vivi, não sabe o quanto eu senti, quanto eu sinto ainda por decisões que foi tomada aí de forma muito arbitrária no meu ver, na minha visão, na minha análise pessoal, particular. Mas isso aí é problema que já passou, agora a história é outra. Sem contar também outras situações que a gente não vai externar, até por questões de ética, que a gente sabe que acontece em todos os lugares onde tem ser humano, onde tem pessoas, e a gente fica se questionando de verdade até que ponto nós lutamos pela justiça, até que ponto a justiça de fato é uma medida que nós usamos em nosso dia a dia. Será que a justiça que nós usamos é a justiça que nos beneficia? Será que a justiça que nós usamos é a justiça que interessa a nossa bandeira, a nossa ideologia política, religiosa, etc e tal? É uma análise minha particular, desculpe eu falar assim, eu pensar assim. Se por acaso eu conversava no sábado à tarde com um padre amigo lá em Magé, eu dizia para ele: olha, padre, eu estava vendo meus escritos de 10 anos atrás, de 15 anos atrás. Eu tenho um blog, o blog denonato.blogspot.com. A gente tem esse blog há 12 ou 13 anos e nós temos aí alguns escritos que foram escritos bem antes em alguns lugares, e o nosso posicionamento sempre foi um posicionamento dentro daquilo que nós acreditamos. E aí eu fico olhando, às vezes as pessoas me atacam: você está postando muito pesado, você... Não, senhor, eu estou botando aquilo que eu sou. Tudo bem, às vezes incomoda, às vezes as pessoas ficam indignadas, tudo bem, eu respeito. Eu acho que a gente tem posicionamentos políticos, por exemplo, eu critiquei muito o governo Lula, eu critiquei o governo Lula. Quem me conheceu, e eu cansei de ser chamado de coxinha por alguns amigos aí, ligado ao PT, eu não me incomodava ser chamado de coxinha, que nem agora quando me chamam de jumento, né, por causa, dizem que quem vota no Lula, ou quem vai eleger Lula presidente, ou quem vai votar na esquerda, seja Ciro ou Lula, ou sei lá quem, vai estar votando jumento. Tá, tudo bem, então a gente aguenta, mas também aguente a gente ser chamado de gado, né? Essa é a verdade. Mas embora eu defenda aqui entre nós, eu comentei lá no nosso Facebook, que 2 amigos, pessoas que eu considero, me bloquearam lá no Facebook. Me bloquearam, não querem conversa comigo. É porque, na verdade, eu falo a gente porque eu também sou assim, nós somos assim, nós não queremos ser contrariados. É verdade, quando a gente é contrariado em nossas ideologias, em nossas religiosidades, exemplo, outro dia eu vi uma postagem lá de uma pessoa dizendo que a única igreja verdadeira é a Igreja Católica Romana. Olha, se a Igreja Católica Romana é a verdadeira, eu não quero saber onde está a falsa, porque quando a gente para analisar alguns comportamentos de alguns líderes religiosos, a gente se pergunta: será que o Espírito Santo está aí?
essas coisas, né, que a gente vê aí, pessoas criticando o Papa Francisco, pessoas falando besteiras sobre certas situações que eu não quero nem entrar para evitar polêmica em nossa conversa cotidiana. E a gente tenta, hoje, por exemplo, estou indo para a Central do Brasil daqui a pouco, estou indo lá para uma missão que eu estou exercendo pelo menos 2 vezes na semana, lá no Rio de Janeiro. E a gente daqui de Japeri, a gente olha bem claramente, andando pela cidade, o quanto falta de Jesus no Evangelho, o Jesus da Bíblia, o Jesus que nos traz uma verdade. Essa ideia do Kyrios, do Senhor, que alguns religiosos defendem, alguns jovens defendem como, não, é Senhor, é algo que a gente fica assustado. A gente fica preocupado. E lembrando que o Evangelho de hoje, Marcos capítulo 7, versículo 1 ao 13. A gente vê que o texto de hoje, que nós escutamos, dá para perceber claramente que Marcos escreve para uma comunidade de judeus cristãos que procurava ultrapassar certos dados da sua origem, superar aquele tradicionalismo judaico. Provavelmente trata-se de judeus cristãos que estavam de origem grega, judeus que estavam fora do contexto. Os costumes da liturgia grega, da forma grega de ser, do modelo grego, da cultura grega, é influenciado. Outro dia eu discutia a palavra muito forte. Eu conversava com um amigo e falando sobre a questão da cultura, né? Não existe cultura maior ou menor, alta cultura ou baixa cultura. Ou você tem ou não tem cultura. E ser cultura não é educação. Não confundir escolarização. O cara tem doutorado, mestrado, o cara pode ser um ignorante no sentido de agir com ignorância com os outros. E o cara pode ter doutorado, mestrado, mas ser leigo no conhecimento de alguma coisa. Por exemplo, eu tenho amigos que são doutores e com doutorado na área de história, com doutorado na área de saúde, com doutorado em outras áreas da biologia, amigos com doutorados que a gente percebe claramente que não sabe aquilo que eu sei de computador, de internet, de comunicação em rede social. Então é uma forma de eles são leigos nisso. Como também a gente, quando pega, por exemplo, na cultura mesmo religiosa, a gente vê claramente como nós, eu falo nós no sentido cristãos, nós estamos atrasados no uso da comunicação virtual, no uso das redes sociais, no uso da comunicação. Então você vê claramente que a questão da cultura que esse amigo colocou lá, e nós entramos no empate, né? Ele falando, não, que o marxismo, aqui não trata de ser marxista ou talvez capitalista, sei lá. Não se trata disso, é o seguinte, a minha cultura, eu sou formado, tenho uma graduação histórica, não é mais cultura do que a cultura do meu irmão indígena que está lá no meio da Amazônia, lá vivendo a vida dele. A gente olha claramente, quando fala de cultura, e aí que nós olhamos claramente os costumes e a cultura dos judeus que viviam na Grécia, o judeu que vivia em Jerusalém. Um homem que vive hoje no Rio de Janeiro, na região ali de conflito, onde tem milícia, onde tem traficante, onde tem a violência imperando. É uma cultura até mesmo de morte. Como também um cidadão que mora aqui em Japeri, depende da região de Japeri, também é outra cultura. Mas a cultura da Zona Sul não é mais cultura do que da Zona Norte, no Rio de Janeiro. A cultura de quem mora na Baixada Fluminense não é menos cultura de quem mora lá nas regiões da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Marcos procura mostrar pra gente uma relação entre os discípulos e Jesus de Nazaré. Marcos tenta implicar novamente essa relação de não ficar preso a detalhes. Tem uma frase que eu ouvi de um jovem falando que, numa conversa com um sacerdote, um presbítero, um líder da Igreja Católica, ele dizendo, se o Papa vê isso. Até parece que o Papa está preocupado se nós, cristãos, vamos pegar o corporal na missa, né, que é a missa de comunhão, sabe disso, e vai espalhar ele assim, ou vai balançar ele. Vamos ver se o Papa está preocupado, e às vezes, em nossa atitude, em fazer a genuflexão ou ajoelhar durante a oração eucarística. Se o Papa está preocupado, talvez, aí eu acho que se você está usando barrete ou solidel, se você é monsenhor, ou se você está usando uma estola de R$200 ou uma estola de R$500, se você está usando uma túnica de fios, não sei das quantas lá, que eu ouvi outro dia um colega falando sobre a questão da túnica lá, se você usa isso ou usa aquilo, interessante é que hoje Jesus ele tenta trazer para nós essa discussão sobre o uso da doutrina como preceito humano. Esse discurso que eu falei do amigo, a igreja verdadeira, a igreja de Jesus Cristo é a igreja católica.
Bom, se a Igreja Jesus Cristo é a Igreja Católica, nós estamos lascados, porque infelizmente, às vezes nós católicos, não vou nem falar dos outros, vou falar de mim, eu católico, eu na minha ação às vezes dou contra testemunho. Não vou entrar na vida dos outros, porque eu acho que a vida dos outros, cada um cabe responder por si, mas eu vou falar de mim. Às vezes eu mesmo sou um péssimo cristão, eu nem falo cristão católico, eu falo cristão literalmente, anulando a palavra de Deus, às vezes com nossas atitudes puramente humanas. Interessante é que os judeus estavam tão preocupados se lavavam as mãos ou não, que hoje está valendo. Hoje os judeus devem pegar essa palavra, tá vendo? Como Jesus estava errado, tinha que lavar as mãos para evitar a Covid. Hoje, a ordem que nós damos para os nossos paroquianos, nossos irmãos de caminhada, nossos irmãos de diversas igrejas e também ateus, lave as mãos, usem álcool em gel. Hoje, os judeus já sabiam que tinham que combater o Covid-19, talvez. Então, Jesus está preocupado com esse ritualismo. Ontem nós falávamos em nossa fala, quando a gente leu Lucas capítulo 5, versículo 1 a 11, a gente falava sobre uma religiosidade emocional. Mas também a religiosidade não pode também ser apenas uma religiosidade de você trabalhar apenas a racionalidade. É preciso, talvez, eu estava no sábado lá no sítio Pouso do Beija-Flor, depois para nós, dono do sítio, pela propaganda, a gente ouvíamos o pastor Marcos Góes e ouvíamos a canção Meu Bem Querer, uma das canções mais bonitas que eu conheço, de cunho protestante. E uma canção que até que eu fiz um vídeo, coloquei aí no YouTube, né? Fiz um vídeo com a letra, para o pessoal poder cantar. Eu também cantei, rezei com a música, orei, como alguns preferem usar o termo orar, e também meditei sobre as nossas escolhas nesse contexto dessa oração. O que mais nos espanta às vezes é que a gente, às vezes eu falo aqui no Facebook, eu também no YouTube, aqui no YouTube, a gente fala aqui, ou fala no Facebook, mesmo no Twitter, a gente escolhe alguma coisa, ou escreve no nosso blog, a gente escreve lá e fala sobre o perigo de uma religiosidade emocional. Esse é um perigo. Mas também temos o perigo de uma religiosidade ritual. Ou seja, está ou não está no catecismo, está ou não está no direito canônico, está na Bíblia ou não está na Bíblia, ponto. Também tem o perigo da religiosidade ativista, ou seja, você faz uma religiosidade só de atividades. Ah, não, tem reunião disso, reunião daquilo, tem que ir naquela reunião, tem que ir naquele curso, tem que ir naquela formação, quando é preciso também, aquilo que a gente aprende com a Igreja Católica tem isso, também tem um tempo para contemplação, meditação. Talvez a gente peque às vezes, eu falo a gente porque eu também peco nisso, talvez nós pequemos muito quando nós às vezes ficamos preocupados em não ter um culto emocional. E não se deixar tocar a operação do Espírito Santo, mas também nos preocupamos também quando deixamos só o Espírito Santo tocar e não tocamos nada e não fazemos nada. O que mais pode espantar, talvez, o que mais espanta Jesus é que ele olha claramente como aqueles judeus estão preocupados com o rito, preocupados com como é que pode ou como não pode, se segue a tradição, se pode ou não pode, se deve ou não deve. E você vê claramente que às vezes aqueles que dizem que tem alta cultura ou a baixa cultura, aqueles que vivem dentro do contexto que nasce dentro de uma situação de vida que traz uma espiritualidade voltada apenas para cumprir rituais. Aquilo que a gente aprendeu quando fala sobre a história do Brasil, a gente aprendeu quando fala da história da Idade Média, quando fala, não, tem que nascer, eu tenho que batizar. Batizou, pronto, ó, beleza. Aí domingo tem que ir na missa, aí vem na missa porque tem que ir na missa, né? Vai na missa porque tem que ir na missa. Ou tem que rezar, tem que ir no culto, e vai no culto porque tem que ir no culto. Não pode ser apenas uma espiritualidade de ritos, tem que ser uma espiritualidade da vida. E aquilo que o Padre Fábio falou, eu vou citar aqui, é unir os dois altares, o altar da Eucaristia, o altar da oração, da contemplação em nossas igrejas e o altar da vida. A oração que nós devemos prestar, a ação que nós temos que agir em nossa realidade e olhar claramente a nossa prática do cotidiano. Como eu, Daniel Nonato, desculpe eu pensar assim, eu tenho vivido a minha espiritualidade cristã. No sábado e no domingo eu fiquei no meio de alguns amigos, e uns amigos
que não são de comunidade, tirando apenas um ou dois, um que era de comunidade, os demais eram todos pessoas que nem da igreja são, e nós rezávamos, eu rezava com eles, conversava com eles, e eu meditava claramente qual é o meu papel dentro da realidade do mundo. Quando eu li lá o texto de Lucas, capítulo 5, 1 a 11, no domingo, eu perguntava até que ponto eu estou apenas consertando as redes, ou eu estou caminhando com Jesus, na barca com Jesus. Os homens que estão dentro desse contexto aí, nesse evangelho de hoje, Marcos 7, 1 a 13, que está preocupado se Jesus está dentro do rito ou está fora do rito, se está cumprindo a norma ou não está cumprindo a norma. Se nós fôssemos levar ao pé da letra tudo aquilo que nós temos que viver, tudo aquilo que nós temos que fazer, certamente ninguém poderia participar de nenhum culto, nenhuma missa, nem tampouco, para quem é católico, entrar na fila da comunhão. A começar pela liderança da igreja. Muitas das vezes, a gente fica às vezes estarrecido, indignado, começar pegar nós que temos conhecimento teológico. As orações que nós fazemos são orações profundas, espiritualmente voltadas para a ação, para a contemplação, para a meditação e para um contexto real, ou apenas são fugas da realidade. A oração que nós temos em nosso dia a dia, eu particularmente tenho lutado muito nesse um ano de demissão, tenho lutado muito para manter o espírito cristão, e às vezes eu posto lá no Facebook mantendo a catolicidade. A gente tem lutado muito para não trair aquilo que nós juramos no dia que nós crismamos lá, no dia 23 de outubro de 93. Oração da manhã, da tarde, da noite, exercício de ler a palavra, exercício de escrever, de meditar, de botar no blog denonato.blogspot.com alguma reflexão. Inclusive, o costume de escrever a pregação é algo que eu tenho até para evitar se trair, e se trair literalmente na nossa fala. Nós vemos o Senhor Jesus e nós vemos a igreja, às vezes, a gente olha, às vezes, sobretudo aqueles que frequentam um pouco, olham com legalismo. Por exemplo, quando eu estava no bar nesse final de semana e alguém falou que eu era da igreja, eu falei, mas não quer aqui no bar, ué? Eu não posso ir no bar bater um papo, contar uma piada, rir? Eu não posso parar, conversar com vocês? A gente, quando olha, a gente pensa no cristianismo, no ser cristão, às vezes pensa em ser cristão apenas numa ilha escondida, fora da realidade, quando a nossa missão está dentro da realidade. O interessante é que nós esperamos tem algumas tradições que nós exigimos claramente nessas atividades. O evangelho de hoje, quando Jesus rompe com essa tradição de fazer o rito por fazer, é hoje você que vai na missa por ir, não com compromisso de conversão. Um culto vazio, uma celebração vazia. Não, vou lá celebrar aquela missa porque eu tenho que celebrar, porque eu sou padre. Vou lá dirigir aquele culto porque eu sou pastor, eu tenho que dirigir. Não, vou lá para dirigir aquela celebração, sou ministro da palavra porque eu tenho que ir. Vou levar aquela comunhão para aquele enfermo porque eu tenho que ir. Vou lá celebrar aquelas exéquias. Não é assim que se vive. A nossa conversão, eu dizia isso para um grupo de homens que estavam comigo num bate-papo lá no bar, eu dizia, a minha conversão, ela envolve, sobretudo, uma paixão profunda ligada à paixão do Cristo, ligada à paixão também da igreja, ligado também à minha racionalidade, o meu compromisso racional. Não é ficar apenas cumprindo preceito por cumprir. Não, tem que ir na missa. Morreu, reza o 7º dia. Não, morreu, tem que rezar lá porque morreu. Não, agora ele vamos dar um exemplo mais radical. Não, porque agora ele nasceu, tem que batizar. Não é assim. A gente quando olha para o compromisso de fé, não é apenas o rito pelo rito. É um rito porque eu tenho um compromisso com aquela fé, com aquele grupo, naquela igreja, naquela comunidade. E aí Jesus deixa bem claro no versículo 6, quando ele fala, bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, quando escreveu isso, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Vazio é o culto que me prestam e a doutrina que me ensinam não passam de preceitos humanos. Infelizmente, em nossas igrejas, eu falo nossas igrejas, igreja católica, igreja evangélica, protestante, como quiser, tá cheio de lideranças, inclusive lideranças que estão vazios, estão cumprindo o rito por cumprir. Jesus, se viesse hoje, certamente iria botar um bocado de chicote no ombro da gente.
Eu não falo nem dos outros, eu falo nosso, porque eu me assumo também como culpado. O rito que nós devemos fazer é um rito autêntico, passando por um projeto de vida. Aí eu lembro lá da década de 90, com a irmã Angela Stockner, quando ela falava do retiro de projeto de vida. Tirar um dia e meditar como está a nossa vida, como que nós estamos vivendo. Não ser somente culto racional. Aí geralmente os cultos racionais às vezes quer criticar lá quem é do grupo X, do grupo Y, quem é ligado ao movimento Y, movimento X, e quer criticar e fala, porque eles... E esquece de olhar no espelho e eu, como cristão. Eu sempre falo pro padre Adailton, quando eu converso com ele, o padre Adailton que agora vai mudar de paróquia agora, tá mudando de paróquia, já mudou até, né? Na paróquia São João Batista, aqui de Queimados, eu falo para ele, padre, existe uma força sobrenatural no altar da igreja que nós não podemos explicar. Existe uma força natural quando a gente pega a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, essa é a primeira Bíblia que eu li na minha vida, que a gente não tem como explicar. Existe um mistério que envolve a fé de cada um que não dá para explicar racionalmente. Por isso, a gente quando entra nesse texto de hoje, a gente olha bem claramente, a gente pergunta até que ponto nós estamos com culto de preceitos humanos ou nosso culto tem compromisso com a vida. Eu paro por aqui, agradeço a vocês pelo carinho, pela presença, lembrando a todos que nós estamos procurando emprego, estamos aí fazendo uns biscates, pedindo ajuda aí para sobreviver, com a ajuda da Mamacilda aguentando a minha presença, às vezes até um pouco anticristão nas minhas respostas com a Mamacilda, pedindo a Deus que me converta e me perdoe, pedindo a Deus que nos ajude. Esses dias, semana passada ficamos muito em silêncio porque a gente não estava bom para falar, a gente não estava bem para falar. Hoje já estou um pouco melhor. Em compensação, domingo retrasado, no dia 30 de janeiro, eu escrevi 2 artigos, mandei 2 artigos. Sexta-feira eu escrevi um outro artigo, mas a gente vai me escrevendo. Mas mesmo assim, às vezes a gente evita encarar aqui câmera de frente, encarar vocês de frente, porque a gente pode nos trairmos. E a gente traindo a gente vai trair o outro certamente. Então a gente pede que reze por nós, a gente pede que interceda pela nossa salvação, pela nossa conversão. A gente sabe que a gente não tem perfeição somente em Jesus de Nazaré, nos seus anjos e santos. E também, lembrando a todos que ainda estamos numa pandemia, então não adianta você que é contra o carnaval aí, vamos ser contra o carnaval! Aí agora a gente vai fazer retiro de carnaval, ó que beleza. Eu sou contra o carnaval aglomeração. Aí você vai para um culto, para uma missa, tá lá, a igreja lotada, ninguém cumprindo as medidas de segurança, né? Então mantenham as medidas de segurança. Temos gente morrendo ainda de Covid. Mas quem está morrendo é quem é negacionista, quem não toma vacina. Não interessa, tá morrendo. Se tá morrendo, a gente tem que tomar cuidado com a Covid, que ela tá matando até quem tomou vacina. Eu tomei as 3 doses. Se tiver a 4ª dose, eu tô na fila. Bom, Deus nos abençoe, nos ajude. Reze por nós, rezamos por vocês. Lembrando de juntar os 2 altares. O altar da vida e o altar da Eucaristia, o altar da Palavra de Deus. Lembramos sempre de fazer um culto da razão, mas também não podemos perder a emoção. Obrigado a vocês. Deus nos abençoe e nos ajude. Deus nos ajude sempre a caminhar. Vamos para o Rio de Janeiro, vamos lá. Se Deus quiser, vamos trabalhar um diazinho lá. Que Deus nos ajude, que esse dia seja de bênção e de proveito para todos nós. Obrigado a vocês pelo carinho. Bom dia, eu sou Daniel Nonato.